Vereadora Estela Balardim, com a palavra. Bom dia. Que oportuno nós podermos falar disso. Nós vivemos numa sociedade estruturalmente machista, racista, homofóbica, o que significa que a estrutura das nossas criações também estão emaranhadas nesses preconceitos, o que faz com que qualquer um de nós, homens e mulheres, negros, brancos, possam cometer falas que de fato ofendem. Então, sim, a gente tem que aqui fazer essa crítica à fala do presidente, como a gente já fez diversas críticas a diversas falas dentro desta casa. Mas é importante nós entendermos isso, que a gente precisa estar numa constante reestruturação do nosso pensamento, que a gente precisa constantemente fazer a autocrítica se nós estamos ou não estamos sendo preconceituosos em algum momento. Então, isso é muito importante nós entendermos no início desse debate. A importância de criticar sim, de falar sim quando uma pessoa comete algum erro desse, uma falha dessa, mas a importância de entender que é um erro que todos nós podemos cometer e que todos nós precisamos estar em constante transformação. Nós tivemos na presidência do nosso país, infelizmente, alguém que falava muitos absurdos. E esses absurdos, eles sempre foram denunciados por nós, mas velados, escondidos, calados por todos os que assinam essa moção. E isso me causa muito estranhamento, porque inclusive ao procurar ontem qual que foram as falas do inelegível, eu fiquei pensando, eu vou usar mais do que 5 minutos para falar só as falas dele. Então eu separei só algumas coisas. Primeiro, ele foi condenado a pagar 150 mil por declarações racistas e homofóbicas. Lembrando que racismo é crime. Disse a frase, jamais ia estuprar você. Você não merece, pois é feia. Imaginem, mulheres deste plenário, nós ouvirmos que não merecermos ser estupradas, pois somos feias. Afirmou que a licença maternidade faz mal ao patrão. Uma luta de nós mulheres. Afirmou que a sua própria filha foi resultado de uma fraquejada dele. E a última, assim, só para a gente entender que é em vários âmbitos essas falas, ele diz que pode ter turismo sexual aqui no Brasil, sim. Que ele não quer que venham fazer sexo com gays. Mas se for com as mulheres do Brasil, é para vir aqui, para fazer sexo com as mulheres. Como se fôssemos produtos desse país. Pois é assim que fomos vistos durante todo esse governo. E é assim que somos vistas na nossa sociedade. Aqui na Câmara, a turma da guilhotina, que é a turma que está defendendo essa moção, nunca fez o debate de mulheres. Eu tento procurar algum projeto, alguma fala, algo concreto que defenda as políticas públicas com a mulher no centro do debate, feito por essa turma. E eu não consigo achar. Por isso que me parece de uma hipocrisia gigante a gente se utilizar do período eleitoral, onde a gente quer destilar ódio a todos os que são contrários a nós, fingindo que defendemos o debate das mulheres, quando, na verdade, não o fazemos na prática. Eu acho que a gente precisa reavaliar isso. Se quer fazer o debate das mulheres, vamos fazer de forma séria. De forma séria, da forma que a gente sempre fez. E, para finalizar, eu quero dizer e agradecer ao governo Lula por ter enaltecido as mulheres, a lançar um pacote, já no início do seu governo, de 57,2 milhões para a inauguração de casas das mulheres brasileiras,
para a inauguração de centro de referência, um programa para que tenha mais tornozeleiras eletrônicas para agressores de mulheres, para a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente, para finalizar, senhora presidente, precisa ver na prática. Quando a pessoa faz o debate das mulheres, ela bota isso no ponto central do seu mandato, bota investimento. E quando a pessoa não faz o debate das mulheres, ela se utiliza disso politicamente. Isso é se utilizar da nossa luta. E eu não acho justo uma casa fazer isso com a luta das mulheres. Muito obrigada.